Queridos, graça e paz no nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, e vamos dar continuidade à nossa exposição no Sermão do Monte. Depois de 2 longas semanas de férias, em descanso, já estava com saudade dos irmãos, de poder estar na igreja, louvando e adorando ao nosso Deus, e tendo o privilégio, a honra de ser um pregador da palavra de Deus, só pela graça do nosso Senhor. Sermão do Monte, capítulo 5, hoje vamos nos deter no versículo de número 8. Mateus, capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos ler todos juntos, a uma só voz. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos orar mais um instante. Santo e eterno Deus, nós estamos aqui reunidos para te adorar. Nós já confessamos os nossos pecados, nós lemos a Tua palavra, nós cantamos hinos e cânticos de adoração ao Teu nome. Mas nesse instante te pedimos encarecidamente que o Senhor cative a nossa mente e coração para ouvirmos a Tua palavra. Usa-me, ó Deus, por Tua graça, e que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, encorajando, animando, exortando, corrigindo a todos nós, sem nenhuma exceção. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Já há algum tempo temos começado a exposição do Sermão do Monte, esses 3 preciosos capítulos do Evangelho de Mateus, o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Nós, por enquanto, estamos ainda nas bem-aventuranças. E a todos nós que temos aprendido no Sermão do Monte, agora eu me dirijo às nossas crianças, aprendemos que o termo ou a palavra bem-aventurado significa feliz. Eis aqui então, nos primeiros versículos do capítulo 5, a descrição dos discípulos de Jesus, dos filhos de Deus. Jesus, neste sermão, no seu grande primeiro sermão, no seu ministério, vai descrever as qualidades daqueles que são seus discípulos, e ele começa dizendo: felizes são os pobres ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes são os mansos, porque herdarão a terra. E vamos prosseguindo a cada uma das bem-aventuranças. Crianças, eu gostaria que hoje vocês desenhassem então, no centro aí da sua folha, um coração. E dentro desse coração, a palavra Jesus, com a cruz. Um coração, e dentro desse coração a palavra Jesus, ainda com a cruz. Do lado, de um dos lados do coração, você pode escrever ou desenhar atitudes, pensamentos, palavras que talvez você tenha falado, ou coisas que você tem feito que não agradam a Deus. Que não agradam a Deus. Mas, com o auxílio de Cristo no coração, nós podemos mudar. E aí, do outro lado do coração, você vai desenhar ou escrever aquilo que pela obra de Jesus na sua vida, você pode passar a fazer,
a falar e a pensar. Por exemplo, se de um lado do coração eu tiver mentiras, pelo auxílio de Cristo, no nosso coração, nós podemos começar a falar a verdade. Se de um lado do coração existe a desobediência aos meus pais, com o auxílio de Cristo no coração, nós podemos começar a obedecer os nossos pais. De um lado, aquilo que ainda está presente, os nossos pecados. Com Cristo no coração, Ele pode gradativamente nos limpar e nos purificar para que vivamos como filhos de Deus. Filhos de Deus. Eis aí então o desenho: o coração, as atitudes antigas e aquilo que Cristo está começando a fazer em nossas vidas. Uma breve recapitulação de onde nós partimos e até onde nós chegamos. Como já lhes falei, o Sermão do Monte descreve as qualidades dos filhos de Deus, dos discípulos de Cristo. Mas antes de avançarmos nas bem-aventuranças, nós jamais poderemos esquecer de que tudo o que está por detrás de cada uma dessas qualidades é a operação da graça de Deus, do poder do Espírito Santo. E eu quero enfatizar isto a cada uma das exposições, para que não caiamos num estilo de legalismo ou moralismo externo. Porque a mudança real e verdadeira no coração é operada por Cristo, pelo seu Santo Espírito no coração dos seus discípulos. Não é produto do esforço humano, mas obra de Deus, operação sobrenatural de Deus na minha vida e na sua vida. Falo isso para que nós não saiamos daqui desanimados, dizendo: jamais alcançaremos estas qualidades descritas por Jesus no seu Sermão do Monte. Tenha então como perspectiva a graça de Deus que nos educa, que nos pega pela mão. É a graça quem muda as mais profundas disposições do coração do homem. Jamais esqueçam disso ao ler o Sermão no Monte. Como temos visto, cada uma das bem-aventuranças desemboca na outra. Por exemplo, o pobre de espírito, aquele que não tem do que se arrogar diante de Deus, chora pelos seus pecados, lamenta pelos seus pecados, e como resultado, ele se torna manso. E a mansidão, como a humilde força daquele que tem aprendido a passar pelas dificuldades, das circunstâncias difíceis, também em lidar com pessoas difíceis. A minha reação diante de quem eu sou e diante de quem Deus é a mansidão. Pois bem, uma vez mansos, diante da presença de Deus, homens e mulheres têm sede e fome de justiça. Aqui as bem-aventuranças começam a ter implicações práticas na ética social, na forma como nós vivemos na nossa vida comum, diária. Homens e mulheres possuem fome e sede de justiça, e o texto nos diz que estes serão saciados. Pelo fato de terem sido cheios da justiça, essa justiça faz com que nós nos enchamos de misericórdia pelos outros. E vejamos aqui então um par perfeito entre a bem-aventurança do versículo 8 e aquela que se encontra logo no versículo 4, os que choram, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ora, aqueles que têm sede e fome de justiça e por isso choram pelos seus pecados, serão puros ou limpos de
coração. Lembrem-se que o nosso eixo temático é esta sede e fome de justiça, que regula todas as outras bem-aventuranças. E nós veremos ao longo de todo o Sermão do Monte que a justiça de Deus alcança o coração do homem e ela é reverberada na forma como nós vivemos na sociedade. Portanto, vamos nos ater agora ao versículo de número 8, bem-aventurado ou felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Inicialmente eu gostaria de tratar o significado do termo ou da palavra pureza nas Escrituras Sagradas. Mas antes disso, é interessante que ao olhar para este versículo, puros ou limpos de coração, a maioria de nós pensa que este versículo tem a ver ou está aplicado às questões sexuais, de impureza ou pureza. A questão sexual está incluída no conceito de pureza na Escritura, mas não a restringe. É muito mais amplo do que isso, é muito mais abrangente do que simplesmente o assunto ou tema ou tópico da pureza sexual. Vai muito além disso. Portanto, o termo pureza ou ser limpo na Escritura Sagrada possui pelo menos dois sentidos distintos. E o primeiro deles é simplesmente a simplicidade ou aquela santidade no coração interna que se expressa externamente. Esse primeiro sentido, ele é muito vasto no Antigo Testamento. Portanto, ele está relacionado com esta moral interior, que é oposta a uma piedade simplesmente externa, ou com uma preocupação de estar bem na fita externamente. Não, esta pureza nasce no coração, como resultado de uma obediência pactual, de um relacionamento com o Senhor. E este relacionamento, esta obra do Espírito no coração, atinge a forma como nós vivemos a cada dia, a forma como nós pensamos, os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas afeições, as nossas escolhas, os nossos hábitos. Eis aqui o primeiro sentido da palavra pureza, esta moral interior que nasce no coração do homem e se externa ou se exterioriza em atos de vida e justiça. Bem, os profetas do Antigo Testamento fazem um contraste entre a observância ritual. O livro de Levítico nos fala a respeito desta pureza, daqueles rituais onde as pessoas se lavavam as mãos para entrar no tabernáculo, a saber, os sacerdotes. E todos aqueles rituais de purificação tinham um sentido espiritual. Quando nós pensamos no nosso batismo, o batismo cristão, ele simboliza algo. A água aspergida sobre aquele que está sendo batizado significa um coração que foi limpo, que foi regenerado, que foi perdoado pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, o batismo como um sacramento aponta para esta simbologia ou para esta significação que estava presente ali no livro de Levítico, no Antigo Testamento. Por exemplo, esta ideia de moral interior no coração está presente em Moisés. Moisés chamou o povo para circuncidar não somente a carne, mas o coração. Deuteronômio capítulo 10, versículo 16 e capítulo 30, versículo 6, fala a respeito da necessidade de uma mudança no coração, numa mudança interior. E essa mudança alcançará o exterior. Por exemplo, o profeta Samuel nos diz que o Senhor tem mais prazer naqueles que obedecem ao Senhor
do que aqueles que usam de holocaustos e sacrifícios externos, mas no coração eles estão sendo impuros diante de Deus. O salmo que nós lemos, o Salmo 24, Davi pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E a resposta é: o que é limpo de mãos e puro de coração. Mãos limpas significam atitudes santas e puras, o nosso proceder diário, que vem ou emerge de um coração limpo e puro. Ou seja, o coração é aquele que rege todas as coisas. E por coração, é importante que nós sempre possamos definir o que a Escritura Sagrada fala a respeito de coração. O coração, na Escritura Sagrada, é o centro motor da existência humana, de onde procedem todas as coisas, quer no âmbito cognitivo, ou seja, os pensamentos, a intelectualidade, as coisas sobre os quais colocamos a nossa fé, as nossas crenças. O coração está relacionado à área ou o âmbito das afeições humanas, ou a saber, aquilo que move o nosso coração em termos de vontade, de desejos, de sentimentos e emoções. O coração tem a ver com o âmbito volicional, ou seja, as coisas que nós escolhemos fazer, as nossas atitudes, os nossos hábitos, o nosso comportamento, os nossos compromissos últimos de vida. Portanto, quando nós ouvimos coração na Escritura, isso se refere à totalidade daquilo que nós somos interiormente e que é alcançado pela palavra, e somente a palavra é suficiente para transformar a totalidade da experiência humana pelo poder do Santo Espírito. É a respeito disso que a nossa bem-aventurança, é a respeito disso que Jesus está falando. Felizes são aqueles que são limpos em seu coração. Jeremias, o profeta, repreende aqueles israelitas que buscam abrigo no templo do Senhor. Jeremias capítulo 7, dos versos 2 a 10. Nestes versículos nós veremos que os israelitas estavam dizendo: o templo do Senhor, vamos ao templo do Senhor. E aí Jeremias está acusando e repreendendo estes, dizendo: o que importa que vocês estão seguindo os rituais externos, mas vocês negligenciam aquilo que é tão importante como ajudar, ser misericordiosos com os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Aquilo que nós confessamos crer deve se transformar em atitudes em nossas vidas. Com certeza, querido, as palavras de Jesus aqui no versículo 8 reverberam ou refletem a profecia de Ezequiel. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículos 25 e 26, nos diz: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Essa é a profecia de Ezequiel, que nós cremos que se cumpriu e tem se cumprido quando homens e mulheres se curvam diante do Rei da Glória, do Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para a história do povo de Israel, nós vimos constantemente aspirais descendentes de rebelião, de desobediência, de dar as costas para Deus.
Mas agora a profecia de Ezequiel é cumprida, e o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne, através da pregação fiel do Evangelho, e corações de pedra são transformados em corações de carne, aptos a ouvir a mensagem do Evangelho, serem regenerados, atenderem ao chamado eficaz, serem justificados diante de Deus pelas obras e méritos de Cristo, e serem alvos da obra de santificação operada por Cristo e pelo seu Santo Espírito. Eis aí o primeiro sentido da palavra pureza, ou puros, ou limpos de coração, na Escritura Sagrada. Vamos ao segundo sentido. O segundo sentido da palavra limpos de coração na Bíblia não se encontra simplesmente no Antigo Testamento, mas também nos Evangelhos. Pureza, nesse segundo sentido, significa simplicidade e liberdade de uma mente não dividida, não indecisa. O puro nessa visão é aquele que demonstra misericórdia, não para obter algo em troca, não por um interesse espúrio, escondido, mas como resultado de ter sido alcançado pela misericórdia de Deus. Aqui no texto do Sermão do Monte, queridos, então Jesus usa a palavra limpos de coração nos dois sentidos. Neste sentido desta moral interior, que se revela num relacionamento pactual com Deus, em obediência à sua palavra, e nesta ideia ou sentido de ter uma mente una, não dividida, como se estivéssemos com um pé no mundo e um pé na igreja. Essa seria a ideia mais contemporânea desse significado de pureza, daqueles que se distanciam desta divisão no coração, dessa partição no coração, mas servem ao Senhor de todo o seu coração. Vejamos então nas Escrituras Sagradas a respeito disso. Por exemplo, Jesus acusa tanto escribas quanto fariseus, aqueles mestres da lei, de serem hipócritas, ou de terem uma religião somente externa. A Escritura diz, no capítulo 23, versículo 23, parte A do Evangelho de Mateus: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia e a fé. Vocês deveriam fazer tanto uma coisa quanto a outra. Eles pareciam justos do lado de fora, na aparência, mas eram cheios de hipocrisia e transgressões no coração. Um filósofo dinamarquês, filósofo e teólogo dinamarquês de nome Søren Kierkegaard, nos ajuda a entender o sentido deste versículo 8 em sua aplicação em um dos seus livros. Para Kierkegaard, essa expressão limpos de coração significa ser comprometido unicamente com Cristo. E este é o verdadeiro caminho para ver a Deus, para conhecer a Deus. Ser puro de coração, então, é não permitir que nada se coloque entre nós e Cristo. Nada em nosso relacionamento com Cristo deve estar se interpondo, sendo um obstáculo. Nada deve obscurecer a nossa visão neste relacionamento com Cristo. E a pergunta é: o que em nossas vidas tem se interposto, tem sido um obstáculo no nosso relacionamento com Cristo? Se existe algo, então estamos pecando
por sermos impuros ou não limpos em nossos corações. Somos chamados a vivermos de forma pura, santa e limpa de coração, porque o nosso Deus é puro, imaculado e santo. Portanto, quando o discípulo tem um coração puro, sem divisões, ele está refletindo simplesmente o caráter de Deus, a beleza da santidade de Deus. Deuteronômio, no capítulo 6, nos mostra mais uma base a respeito desta necessidade de vivermos uma vida una, de termos um coração íntegro, inteiro diante da face de Deus. O Shema, como é conhecido pelos judeus, nos versos 4 e 5 nos diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Percebam que o verso 4 nós temos a base da necessidade de um coração inteiro diante de Deus. Por que devemos ter um coração inteiro diante de Deus? Porque só existe um Deus. Ele é um Deus único, diz o texto. A ideia aqui é simples. Se existissem outros deuses verdadeiros, por exemplo, 2 ou 3 deuses, aí o nosso coração poderia ser leal a cada um deles. Então nosso coração estaria dividido entre esses 3 deuses. Mas o texto diz que só há um Deus verdadeiro. Os outros deuses são falsos. Por isso que ele requer um coração inteiro. Por isso que Deus não abre mão do seu coração na íntegra. Por isso que nós devemos avaliar o nosso coração, se existem paixões e desejos que estão substituindo a adoração íntegra ao único Deus verdadeiro. Quando um crente tem o seu coração dividido entre o Deus verdadeiro e um outro Deus falso, ele está pecando por ter um coração impuro. Percebam então a abrangência do termo impureza ou limpos de coração. Isso significa que em tudo, absolutamente tudo que nós fazemos, devemos fazê-lo para Deus. Não deve haver uma divisão na nossa vida. A nossa vida pública deve ser uma expressão da nossa vida particular, privada. E isso, queridos, nos leva a entender essa segunda parte desta bem-aventurança, porque ela diz: bem-aventurados os limpos de coração, e ela nos dá uma promessa: os limpos de coração verão a Deus. Vamos destacar pelo menos 2 aspectos. Em algumas passagens do Antigo Testamento, temos o ensino de que é impossível ver a Deus e continuar vivo deste lado da vida. O texto de Êxodo, capítulo 33, nos diz que nenhum homem pode ver a Deus e ainda estar vivo, porque Ele é o Deus glorioso, Ele é o Deus santo e imaculado. Há poder e glórias em Sua presença, e nós, como pecadores, não podemos estar na presença dEle, a não ser que Cristo habite em nosso coração. É por isso que temos a ousadia de estarmos na presença de Deus. Portanto, pensemos de que ver na Escritura é mais do que simplesmente contemplar a Deus. É também desfrutar, é se deleitar em Sua presença. Estamos sendo purificados no coração para que possamos eternamente desfrutar de Sua presença no novo céu e numa nova terra. Você consegue imaginar isso?
Apesar de vivermos num mundo caído, cheio de coisas horrorosas, é fato que nós podemos provar de coisas boas neste mundo, de alegrias, de realizações, de prazer. E nós sabemos pela Escritura que toda a expressão de bondade, de alegria, de prazer, de satisfação real, genuína, procede de Deus. Por isso, a alegria ou prazer, como resultado das ações de um coração impuro, na realidade, roubam a graça de Deus e a distorcem e a usam como instrumentos de rebelião contra Deus. Contra Deus. E é isso que o pecado faz. É isso que um coração de um pecador faz. Ele toma as benécias de Deus e usa de acordo com o seu bel prazer, com a sua vontade contra Deus. Portanto, a purificação é aquilo que está ocorrendo no nosso coração aqui e agora, para que no novo céu e numa nova terra possamos desfrutar eternamente da presença gloriosa, possamos nos deleitar e termos prazer nele por toda a eternidade. O texto nos traz que estamos sendo purificados para provar pequenas gotículas do sumo bem, como disse Tomás de Aquino em sua Suma Teológica, mas para desfrutar plenamente do próprio Deus. Você sabe o que é isso? Isso é inimaginável. Viver no mundo sem absolutamente nenhuma marca de mal ou pecado. Termos os nossos corpos glorificados, livres da presença do pecado, livres de qualquer doença, livres do poder da morte, numa alegria eterna, contínua, num prazer e num deleite na presença de Deus. Isso me faz lembrar o texto do apóstolo Paulo, lá em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Esta é a obra do Espírito, nos transformar ou restaurar a imagem e semelhança que foi embotada, que agora está turvada, de ponta cabeça, quebrada, rachada, até que sejamos o reflexo da imagem do Filho de Deus. Queridos, na Bíblia, do Éden até o novo céu e a nova terra, o que nós vemos é esta história da redenção sendo desenrolada diante dos nossos olhos. E o plano eterno de Deus é habitar com o seu povo. Um povo que se rebelou contra Ele. Mas o plano de Deus está sob controle. E a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia estão sendo reveladas ao longo da história. Ele enviou os seus profetas, reis e sacerdotes ao longo da história, mas a mais poderosa obra de purificação dos corações humanos está na cruz do Calvário. Eis aqui, se nós não temos convicção da presença de Cristo como Senhor e Salvador em nossas vidas, em nossos corações, o Evangelho é: venham a mim, pecadores, arrependei-vos e creiam no Evangelho. Todos nós temos os nossos corações diante de Deus, somos impuros e estamos sendo purificados pela obra de Cristo, pela obra do Espírito Santo de Deus.
Apocalipse, capítulo 21, verso 3 nos diz: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, toda a esperança de termos corações limpos reside na obra de Cristo. Paulo, escrevendo a Tito no capítulo 2, verso 14, diz que Cristo deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Paulo, também escrevendo à igreja de Filipos, nos traz um encorajamento, porque ali no capítulo 1, no verso 6, ele diz: estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso deve revigorar o nosso ânimo, porque aquilo que Deus começou em Cristo Jesus na sua vida, Ele vai completar. Quantas coisas nós podemos aprender com esse texto? Muitas coisas. Com esse pequeno versículo, vamos a algumas delas. Somos chamados a avaliar, confrontar o nosso coração. Portanto, como está o seu coração nessa manhã? Eu não tenho o poder de sondar o seu coração, de observar os seus pensamentos, as inclinações do seu coração, os desejos que têm regulado a sua vida, os sentimentos e as emoções. Eu não tenho condições de sondar os hábitos que têm sido praticados em sua vida a cada dia e a cada momento. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus é aquele que sonda os corações. Esse texto nos chama a avaliar o nosso coração diante de Deus. Esse texto nos ensina que até podemos enganar o próximo com uma religiosidade externa, mas Deus vê o coração. Deus vê o estado do nosso coração, do meu coração, do seu coração, em toda a amplitude. O texto também nos chama a atenção para avaliarmos a possibilidade de estarmos vivendo uma vida rachada, dividida, indecisa entre o reino de Deus e o reino deste mundo. E as seduções deste mundo são grandes, e elas são sutis, e capturam ou tentam capturar o nosso coração a cada dia, a cada momento. Externamente tudo parece estar bem, mas interiormente uma grande bagunça, tudo destroçado. É este o estado do seu coração? Externamente você pode sorrir na igreja, mas internamente uma bagunça, quebradeira por todos os lados. Essa é a possibilidade na vida de todos nós hoje aqui, a partir ou a começar por mim mesmo, aquele que fala. Investirmos numa vida exterior, mas Deus conhece o coração. O texto também nos ensina, ou nos chama a atenção para um grande perigo de uma vida pública completamente divorciada de uma vida privada e particular. A busca por uma unidade é o desafio do texto para todos nós.
unir a nossa vida particular à nossa vida pública, e não sermos duas pessoas. Fala-se da ilustração dos filhos que chegaram para o pastor e disseram: pastor, nós queremos trazer a nossa cama para a igreja. E aí aqueles filhos indagados, questionados pelo pastor, disseram: por que vocês querem trazer a cama de vocês ou se mudar para a igreja? E eles disseram: pastor, porque o meu pai na igreja é bondoso, é gentil com as pessoas, é amoroso e paciente, mas em casa é outro homem, é outra pessoa. Nós queremos nos mudar para a igreja. Um colega compartilhando a respeito de um filme que ilustra muito bem aquilo que eu estou dizendo aqui, e fica aí uma dica: filme chamado Gangster. Ele retrata a vida de um sujeito que é bandido na vida pública, bandidão, mas uma pessoa maravilhosa dentro de casa com a família, com a esposa e os filhos. Mas o filme também retrata um policial, e este policial é uma pessoa fantástica em sua vida pública. É aquela pessoa que encontra $1 milhão e entrega esta quantia ao Ministério Público, mas dentro de casa é uma tragédia, uma completa tragédia. Um rompimento entre a vida particular, privada, e a vida pública, a forma como nós vivemos aí afora. E isso é uma mensagem para nós, pastores, presbíteros, diáconos, seja quem for. Não podemos divorciar a nossa vida privada da pública. Aquilo que somos dentro de casa, devemos ser fora de casa, tendo o coração limpo diante de Deus. O texto nos ensina mais. O texto também nos promete que vale a pena abrir mão de coisas que estão querendo rachar o nosso coração, que estão tentando você na escola, na faculdade, no trabalho, a não honrar o seu Deus nos negócios, nos contratos, na forma como você vive e age a cada dia. Cada contrato fechado, cada procedimento dentro do trabalho deve ser um culto de adoração a Cristo, e depois o seu patrão, e depois aos seus clientes. O texto nos chama: felizes são os limpos de coração, porque verão a Deus. Vale a pena, queridos, abrir mão de um prazer que é vivenciado, experimentado, desfrutado fora da vontade de Deus, para assim viver na presença dEle eternamente, com todos os prazeres, com todas as alegrias e satisfações que não podem alcançar a nossa mente finita. Mas o texto nos traz implicações relacionais também. Eu creio que o texto não nos chama somente a avaliar o nosso coração diante de Deus, mas nos engajar com outras pessoas, tanto para ajudá-las, como para ser ajudados por elas. Ora, se eu avalio, se eu confronto o meu coração, e reconheço que algo está impedindo e bloqueando a minha vida para viver em relacionamento puro com Cristo, e não tenho conseguido dar passos, um dos meios de graça mais poderosos, se não o mais poderoso, é como Deus usa pessoas na vida de outras pessoas. Somos tanto necessitados
como necessários na vida um do outro, diz Ed Welch no seu livro Lado a Lado, vivendo relacionamentos com amor e sabedoria. Deus sempre usou e sempre usará pessoas com amor, com sabedoria e intrepidez, para falar a verdade a cada um de nós, se estamos cegos daquilo que é notório para os outros, mas não para nós mesmos. Gostaria de encerrar este sermão com mais uma citação, um poema medieval com o nome Elevação nas Glórias de Jerusalém. E com isso eu gostaria então de encerrar esta exposição. O poema nos diz: o Senhor é o que há de mais belo de contemplar, de mais desejável de se ver. Aqueles em quem os anjos aspiram a mergulhar no seu olhar, mas eles cobrem com as suas asas o seu rosto diante da glória de Deus. Ele é o Rei pacífico cujo rosto todo o universo deseja. Ele é a clemência dos arrependidos, o amigo dos desafortunados, o protetor dos pequenos, o doutor das pessoas simples, o guia dos peregrinos, o redentor dos mortos, o poderoso socorro dos combatentes da fé, o dedicado remunerador dos vencedores, os mártires. Que Deus nos ajude a refletir o caráter santo de Deus em nossas vidas, sem divisão ou mistura. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!